Olha, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque hoje é no dia 13 de dezembro, é o Dia Nacional do Cego. É uma data que tem por objetivo o quê? Conscientizar a população contra o preconceito, a discriminação para com as pessoas com deficiência visual. E vale lembrar que a cegueira se caracteriza pela perda total ou parcial da visão, seja de forma congênita ou adquirida ao longo da vida. Cerca de 50 milhões de brasileiros sofrem algum tipo de distúrbio da visão, sabia disso? E deste número, 60% dos casos são de cegueira e deficiência visual. Porém, se fossem tratados com antecedência, aquele que a gente fala que sempre pode procurar um profissional, poderiam ter sido evitados. E para falar mais sobre esse assunto, a gente traz aqui nos estúdios a oftalmologista a doutora Débora Cristina Ribas. Doutora Débora, obrigado pela presença. Boa noite, Dino, eu que agradeço o convite. É preocupante esses dados aqui, né, que a gente acabou de ver da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, né? São alarmantes, sim, porque a gente saber que a gente poderia prevenir ou até evitar a cegueira, algumas causas também são tratáveis, então isso... o que a gente pode evitar, a gente tem que fazer sempre, né? É engraçado que a gente fala sempre assim do cuidado em geral com o corpo, né? Uma vez por ano, um check-up geral. E a visão que é tão importante, né? Aquela que você vai levar até para o caixão, né? Quem tem uma boa visão, ou vai usar óculos ou não, a gente não se preocupa, né? Então faz parte desse check-up geral, com certeza, uma consulta com o oftalmologista, pelo menos uma vez por ano, para fazer a sua avaliação de rotina, né? Hoje é um dia, então, que a gente celebra o Dia do Cego, tentando lembrar dessas pessoas que, como é importante incluí-las e pensar na questão de acessibilidade, mas também para a gente pensar na prevenção à cegueira, como evitar de chegar a essa situação. É um dado realmente muito alarmante da Organização Mundial da Saúde, que pelo menos 75% a 80% dos casos de pacientes com cegueira ou com deficiência visual grave poderiam ter sido tratados ou evitados, né? Então isso realmente diferentemente, né, doutora, das pessoas que já nascem com um problema sério, já de criança com a cegueira já fica cego pro resto da vida, né? E as pessoas, no decorrer dos anos, acabam perdendo parte da visão, né? Então, na infância, uma causa muito comum de cegueira é a retinopatia da prematuridade. Então, aquelas crianças que nascem prematuras podem ter uma perda significativa da visão, mas a principal causa de perda de visão, de cegueira hoje em dia, são as doenças crônicas, né? Então, retinopatia diabética, o glaucoma, a catarata, que é um tipo de cegueira que é tratável, reversível, né? A degeneração macular relacionada à idade, entre outras, mas acho que essas são as principais. Então, se fala tanto em prevenção da cegueira, então como prevenir, doutora Débora? Então, se a gente for falar sobre o glaucoma, por exemplo, é uma doença que na maioria das vezes não manifesta sintoma, o paciente não percebe que tem uma alteração e o aumento da pressão dos olhos vai gerando um comprometimento do nervo óptico. Esse paciente ele começa a ter uma perda de campo visual, então a visão em frente está boa, ele não percebe que isso está acontecendo e se ele não fizer uma visita periódica ao oftalmologista, isso não vai ser diagnosticado. Uma vez que a gente diagnostica e trata, a gente consegue parar essa perda, mas a gente não consegue reverter aquilo que já foi comprometido. Então, se o paciente não faz avaliações frequentes, ele pode chegar para uma avaliação e já ter um comprometimento bem importante, né? O paciente pode ficar cego por conta do glaucoma. Por isso que a gente enfatiza bastante da avaliação periódica, independente do que o paciente sinta, né? Fazer essa avaliação de rotina mesmo. Agora, o grande problema dos brasileiros em geral, das pessoas em geral, é procurar o oftalmologista quando começa a dar problema. E, na verdade, eu acho que deve ser feito de vez em quando, a criança começa a apresentar, já vamos procurar um profissional da área, né, doutora? Sim, na infância também, né? Algumas afecções da infância, catarata congênita, algumas infecções, estrabismo, até mesmo um erro de refração, né? O grau, se não diagnosticado cedo, essa criança ela pode não desenvolver todo o seu potencial de visão. Sempre que a gente faz um diagnóstico precoce e institui um tratamento precoce, a gente consegue prevenir um dano maior. Doutora, mito ou verdade? Ó, ficar coçando o olho toda hora. Tem gente que fica coçando o olho direto, né? Não lava nem a mão. É bom lavar a mãozinha lá, né? Já segue, tá fazendo alguma coisa, já pega e mete a mão no olho, né? É prejudicial. Então, além da questão de contaminação, e aí essa questão de lavar as mãos, enfim, a gente sabe que coçar os olhos está associado com deformidade da córnea. A córnea é essa parte transparente que está na frente dos nossos olhos, é a principal lente que a gente tem nos nossos olhos, e coçar os olhos pode gerar uma doença na córnea que a gente conhece como ceratocone. Então, é absolutamente proibido não coçar os olhos, isso é uma verdade. Outra coisa, né, doutora Débora? Doutora Débora é oftalmologista reconhecida nacionalmente, temos o privilégio de tê-la aqui no nosso BG News, tirando dúvidas também.
automedicação. As pessoas se automedicam. Vou lá comprar um colíriozinho, estou com o olho vermelho, vou lá, boto um colírio, sem a consulta de um profissional. Isso acontece direto. Isso acontece, infelizmente, e realmente está errado, né? Porque os colírios que os pacientes conseguem comprar ali na farmácia não necessariamente vão estar tratando. Um olho vermelho ele pode ser uma conjuntivite, um quadro alérgico, uma uveíte, uma infecção por herpes, ele pode ser uma série de coisas. Então, cada colírio, cada doença vai ter seu tratamento específico, né? Nunca se automedicar. Existe o colírio indicado pelo médico e existe esse que qualquer um chega na farmácia e compra, né? Sim. Existem as lágrimas artificiais, que são colírios que vão repor alguns nutrientes da lágrima e dar algum conforto. Esses até podem ser usados, mas se o paciente tiver algum tipo de infecção, eles não vão resolver, né? Então, o mais importante mesmo é procurar ajuda médica. Existem algumas dicas, até que eu mostrei para a doutora Débora aqui antes de começar a entrevista, por exemplo, a coceira do olho, comer peixe diz que faz bem também, né? Sim, né? O peixe é rico em ômega 3 e o ômega 3 melhora a questão da composição lacrimal, né? Então, diminui a evaporação da lágrima, diminui o olho seco, que é super prevalente hoje em dia por conta das telas, enfim. Mulherada, aí começa a usar aquela maquiagem muito esforçada, bota aqueles cílios postiços. Tem coisas que prejudicam a vista também, né? Sim, na verdade, sobre maquiagem, é importante remover toda a maquiagem para que esse resíduo não caia nos olhos e não cause nenhuma lesão de superfície. E esses cílios que hoje em dia muitas mulheres usam, colando, é super importante ver onde é que você vai fazer, se o paciente tem algum tipo de alergia, ver se essas colas não podem trazer algum tipo de alteração para a superfície ocular também. Essa semana passou na internet, tinha uma senhora que encontraram no olho dela, não sei quantos lentes de contato, a mulher ela não conseguia tirar, a velhinha, aí entrava, foi fazer cirurgia, tiraram um monte de lente dela. Então é prejudicial também, como também o óculos do camelô. R$10 um óculos, você chega lá, R$10, coloca o óculos, opa, tô melhorando, hein? Aquilo ali mesmo deve ser muito prejudicial, né? Tem que cada um, o óculos prescrito para você, né? Fazer uma personalização da resolução do seu problema. Tá bom. Doutora Débora, oftalmologista, reconhecida nacionalmente, está aqui hoje nos tirando dúvidas, porque hoje é o Dia Nacional do Cego. Outra coisa também, celular, né? Isso aqui, o cara fica olhando aqui, daqui a pouco ele fica com uma bola de fogo, né? Aí tem que botar um óculosinho para... Também é prejudicial, né? Sim, isso principalmente por conta daí do ressecamento, né? Qualquer atividade que exige mais atenção, o celular é uma delas, a gente acaba piscando menos, a lágrima evapora. Então, uma daquelas dicas é piscar mais os olhos, eu não sabia também? Piscar os olhos para você lubrificar, isso vai te dar conforto, vai melhorar a qualidade da sua visão. Eu conheço um repórter, colega de profissão, não vou falar aqui, né? Ele não pisca. A gente ficou olhando assim, ele faz a matéria e não pisca. Eu falei, meu Deus, tem que piscar, né? Piscar faz bem para os olhos, né? Sim, renova o filme. Eu vou passar essa dica para ele. Doutora, muito obrigado, tá bom, pelas dicas. Eu que agradeço. Vamos voltar a falar sobre esse assunto de novo, tá? Tá joia. Não apenas na data específica, mas o assunto nos interessa também.